Nós chegamos no Brasil em setembro de 1969. Nós viemos para o Brasil a chamado de parentes nossos que já residiam aqui em Frutal. Minha primeira visita no Brasil foi em outubro de 2013, que eu comecei a fazer um estágio, um semestre sanduíche do meu mestrado. Frutal é difícil de achar no mapa. Eu encontrei uma pessoa que me trouxe para Frutal. Faz aproximadamente quase 4 anos que moro aqui em Frutal. Olha, a viagem de Portugal até o Brasil foi de navio, 14 dias. Um navio enorme, maravilhoso, muito bem servido, e foi uma viagem, para mim, muito boa. Eu cheguei no mês de janeiro, aproximadamente 4 anos atrás. Cheguei no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, depois de uma longa viagem de 24 horas, com uma criança pequena, de 1 ano. Eu saí da Espanha, era inverno também, não tão frio como a primeira viagem, né? E cheguei em São Paulo e em janeiro era pleno verão, tinha uma temperatura de uns 40 graus. A gente começou a tirar as roupas, abrigos, casacos, de tudo. Eu particularmente não gostei de São Paulo. É uma mega cidade muito lotada, muito povoada, muito tráfego, muito caótico, eu achei. Então, a primeira impressão foi boa, que cheguei na praia, Salvador. A segunda, no tanto, cheguei em São Paulo, mega cidade. E depois cheguei aqui em Frutal, depois de umas 10 horas de estrada, né? Meu primeiro dia no Brasil foi a chegada primeiro no aeroporto do Rio de Janeiro, e quem já pousou nesse aeroporto sabe que você passa pelas montanhas e de repente você só vê mais água em ambos os lados e você acha que o avião vai pousar dentro da água, né? E depois eu segui a viagem para Porto Alegre, onde eu cheguei meia-noite. Depois nós pegamos um táxi para ir para um hotel lá e isso foi um susto muito grande, né? Passar com alta velocidade nessas avenidas, não respeitando semáforos, etc. Quase o táxi bateu com outro carro que estava cortando. Então isso aí foi meio, nossa senhora, onde eu parei. Nós saímos de Lisboa e chegamos em Santos. De Santos para cá a gente veio de uma Kombi que nossos parentes foram nos buscar. Qual foi a minha primeira impressão de Frutal? Foi surpreendente, porque o primeiro que me chamou a atenção é que não tem educação vial nas ruas. Eu, como viajava com minha filha, a gente andava de carrinho na rua, com a criança, né? Estávamos passeando e queria atravessar a rua. Logicamente eu vou procurar o quê? O passo de pedestres. E aqui não se respeita o passo de pedestre. Nenhum carro parou, a gente foi uma aventura a primeira vez para atravessar a rua. E depois, ao longo deste tempo, eu me acostumei, né? Me adaptei a morar na cidade, mas sempre tem coisas diferentes com respeito a outros lugares onde eu ia morar. Nós chegamos em setembro, era uma época de seca e a gente achou assim a terra, né, muito seca, e nas terras nada, não tinha nada, não produzia nada. Meu pai falava, mas não tem nada plantado nessas terras, porque em Portugal qualquer pedacinho de terra a gente planta a videira, a gente planta a macieira,
A gente planta pera. Na beira da estrada, em Portugal, você anda, você colhe maçã, você colhe pera, você colhe uva. E aqui não tinha nada, não tinha uma fruta. Então isso, a gente ficou assim, espantado. Foi uma surpresa. Quando a gente chegou, foi uma festa, todo mundo queria conhecer a gente, conversar com a gente. Principalmente comigo, eu era pequenininha e falava tudo enrolado, né? A língua portuguesa é um pouco enrolada. Se entende tudo, mas tem o sotaque, né? E foi assim, muito bom. O povo nos tratou muito bem, nós fomos muito bem acolhidos pelos nossos parentes, pelos vizinhos, pelo povo de Frutal. O povo de Frutal é um povo muito acolhedor. A primeira coisa que eu achei aqui em Frutal era que é uma cidade bastante organizada em vistas de outras cidades brasileiras que eu já vi, que tem parquinhos, tem opções. Isso foi minha primeira impressão. O que, como nós chegamos em maio, o que eu não podia imaginar era o calor infernal que faz aqui a partir de agosto, né? Aqui eu acho muito quente. Aqui sem ar-condicionado não dá. A primeira comida mineira que eu experimentei foi um frango caipira que cocinaram para mim. Logicamente o frango não era caipira, não era daqui próprio do Brasil, da fazenda. Foi cocinado no exterior, usaram outro tipo de frango, mas cocinaram do mesmo jeito, com molho, com arroz, e gostei bastante. A comida brasileira eu adoro, principalmente comida mineira, mas também do Nordeste. Tem coisas muito boas, comida de boteco também, ótimo. Embora que a comida do meu país também não é ruim, né? Se come muito azeite, sabe? Então a comida era muito diferente, a gente estranhou um pouco. Apesar de hoje eu adorar a comida brasileira, até prefiro mais que a portuguesa, mas a gente estranhou um pouco. Tenho 2 filhos, tenho uma filha que tem 4 anos e meio e ela nasceu na Espanha, morou durante 1 ano na Espanha e depois, até agora, mora no Brasil. E meu segundo filho é um menino que tem 2 anos e meio e nasceu aqui no Brasil. A diferença que eles percebem, por exemplo, minha filha, escassamente ela morou 1 ano na Europa, né? Mas ela já tem a cultura e a mentalidade da mãe, porque a gente em casa conserva os valores, a língua e respeitamos tanto a materna como a paterna, né? Então, ela percebeu, quando chegou aqui, muito criança ainda, que, por exemplo, não tinha lixo na rua para jogar o lixo. É uma coisa assim, simples, mas a criança, às vezes, faz perguntas. A gente, o que tenta fazer é uma complementação, passar para nossos filhos o melhor de cada um. Nós temos uma filha de 5 anos. Eu tento falar só em alemão com ela. Nem sempre funciona, né? Às vezes tem, por exemplo, tarefinhas da escola que não dá para seguir muito rígido, mas assim, ela tem uma biblioteca grande de livros infantis em alemão. Eu procuro todo dia ler pelo menos uns 15 minutos para ela, e ela entende bem, e se eu exijo muito, ela também fala alemão comigo. Tem alguns hábitos, por exemplo, que eu exijo muito que a gente pratica, e por exemplo, aqui Páscoa ir para supermercado, ir para lojas americanas e comprar ovos de chocolate, maior, melhor, e mais brinquedo, melhor. Na Alemanha você faz uma atividade um pouquinho diferente, né? Você pega o ovo de galinha mesmo, colora eles em diferentes cores, e na noite antes da Páscoa, né, quando as crianças já estão dormindo, você esconde. No dia seguinte você faz essa atividade com o filho para procurar os ovos, né? Isso
Está extremamente prazeroso, né? Claro. Tanto para a nossa filha, tanto para nós. Passei um pouco dos costumes, sim. Não vou falar que foram todos, porque nem todos, assim, às vezes a pessoa, né, hoje a juventude é diferente, mas a gente tenta preservar nossos costumes, sim. O português é um povo extremamente religioso, sabe? É muito devoto à sua igreja, sabe? Então eu tento passar isso para os meus filhos. Nós já moramos alguns meses na Alemanha. A última vez ficamos lá 2 anos atrás por 4 meses. A primeira vez que meus pais retornaram a Portugal, depois que nós chegamos, eles foram só os dois. Eu não pude ir, eu estava com a minha filha pequena e eles foram sozinhos. E quando eu retornei, meus filhos já estavam grandinhos, assim, uns 15 anos, não me lembro a idade deles direitinho. Aí fomos, nós todos, meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos e eu. Foi uma viagem inesquecível, porque meu pai era uma pessoa que adorava história. Apesar de ter feito só até a 4ª série, era extremamente culto. E ele foi levando os meus filhos em todos os lugares, nos castelos, em tudo. E assim, foi uma coisa muito linda. Linda, linda, linda. Foi assim, acho que uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida. Foi a viagem com os nossos filhos, com eles, mostrando onde eu nasci, o meu berço lá no mesmo lugar. Nossa casa no mesmo lugar. Então foi assim uma coisa inesquecível. Depois dessa vez nós não retornamos, sabe? Pretendemos ir logo, mas agora o passeio não vai ser tão inesquecível, porque ele já não está presente mais, sabe? Ele vai estar lá do lado de cima vendo tudo. O Brasil tem, além da temperatura, que é uma temperatura tropical durante todo o ano, tem algumas comidas, destaco novamente a comida, porque eu gosto muito das comidas dos lugares, que são típicas daqui, o sabor que você só vai achar aqui, não vai ter em outro lugar. Também eu achei, em comparação a outros países onde eu morei, na Espanha ou no Reino Unido, o pessoal, a gente, é mais carismática, é mais fácil de entablar uma relação, uma conversa que com respeito a outras pessoas de outro país. Tem seus aspectos negativos também no Brasil. Eu sempre tenho um pensamento mais positivo, então não destaco tanto no negativo, mas o que eu acho que tem no Brasil, que não tem em outro lugar também, é uma mala administração do governo, no sentido de que tem muita diferença entre ricos e pobres, tem também falta de infraestruturas, como podem ser transportes, ou estradas, ou parques, ou bibliotecas, enfim. Por lo que eu percebi até agora, a gente que trabalha no Brasil, tanto os trabalhadores como os empreendedores, estão taxados com muitos impostos, que a gente paga os impostos, só que logo não vê a repercussão de onde que foi esse dinheiro. É uma pena, né? Porque é um país muito grande, tem muita diversidade, tem muito território, tem muitos recursos, tanto humanos como naturais, só que não são nem eficazes, nem eficientemente aproveitados. A gente pode abrir qualquer jornal nacional, qualquer revista, qualquer coisa, e a gente lê um monte de coisas sobre os problemas do Brasil, que nessa magnitude certamente não teria na Alemanha. Isso é excesso de burocracia, corrupção, desvio de dinheiro. Você
paga impostos, você tem que pagar para transporte, pedágio, né? Você tem que pagar para a sua segurança através de cercas elétricas, você tem que pagar para a educação do filho, para a própria educação, né? Então, se você pergunta para que eu estou pagando impostos, na Alemanha você sabe disso. Você tem plano de saúde que é acessível para todos os trabalhadores, você tem educação excelente para todo mundo, só não estuda quem não quer. Você tem uma segurança pública que você pode andar à noite, você pode deixar a porta da sua casa aberta. Isso são diferenças que de vez em quando nossa vida seria muito mais agradável se a gente mudasse para lá. O que tem em Portugal que não tem no Brasil? Olha, a segurança, né, que eu falo, né? Lá é um país extremamente seguro, sabe? O índice de assaltos baixíssimo. A gente... Deve existir droga, sim, claro, né? Que na Holanda é até liberado, né, a droga, né? Mas a gente não vê igual a gente vê aqui no Brasil, né? Uns matando os outros assaltando. Então isso aí, Portugal é muito mais tranquilo nesse ponto. Do meu pai, que deixou um arado na nossa casa lá, depois de 35 anos, o arado estava no mesmo lugar, ninguém pegou o arado. Aqui no Brasil aconteceria isso, de você deixar um equipamento agrícola num lugar, depois de 40 anos, sabendo que a pessoa, os donos se mudaram para o Brasil e ninguém pegar. Então isso aí é uma coisa assim, que me chama muita atenção, sabe? Assim, eu sinto muito do Brasil não ser assim. A maior qualidade, eu acho que o brasileiro é muito alegre. O brasileiro tem muita facilidade de fazer amizade. Eu acho que o brasileiro é uma pessoa extremamente feliz, amável. O português não é tão feliz quanto o brasileiro. O brasileiro tudo faz festa. O que também, no meu ver, devido ao clima que favorece mais, que o pessoal sai da casa, né, fica na calçada, procura outra, né, com menos 20 graus, você enfia dentro da sua caverna e não sai mais. A comunidade aqui é altamente preconceituoso contra pessoas da raça negra, contra pessoas com uma orientação sexual diferente. Isso aí eu já testemunhei, isso eu acho muito triste, mas eu mesmo, de ser estrangeiro, não senti isso. Para falar a verdade, eu percebi o preconceito, mas eu não ligo. Eu não ligo se a pessoa tem um juízo ou não, porque depende de cada pessoa. Depende de sua cultura, depende de sua formação, de sua educação. Lugares onde a gente vai, tem que ir com a mentalidade que tem que aceitar o que você vai encontrar. Não adianta mudar as coisas. Mas eu continuo com minha mentalidade. Eu me adapto a morar aqui, me adapto ao entorno, mas eu tenho uma mentalidade, uma base, uma cultura e uns valores de fundo que não vão mudar. Só mudam se creio que aqui vou encontrar algo melhor. No início, a minha concordância, né, era muito desastroso, vamos dizer assim, e eu sempre falei, quando eu utilizei um adjetivo relacionado a mim, eu usei a forma feminina, né? Vocês podem imaginar que risadas isso deu na sala de aula, nas excursões, ou quando a gente tomava cerveja. Como eu já tinha uma relação com uma pessoa de língua portuguesa, eu entendia perfeitamente as pessoas quando elas me falavam. Só que eu talvez não tinha a disponibilidade de falar bem o português. Então sempre tive e vou ter um sotaque puxado, né? E o mineiro daqui tem um sotaque diferente também, um brasileiro que mora em Bahia, outro que mora em São Paulo, por exemplo. Tem falsos amigos entre a língua espanhola e a portuguesa, como por exemplo, embaraçada, que é vergonha,
e embaraçada que é grávida, coisas assim, porque na minha época eu estava grávida e eu falava, não, estou embaraçada, e as pessoas ficavam assim um pouco, uai, né, mineiro, e eu falava, ai, como que uai? E aí, bom, essas coisinhas assim, mas daqui. Tem algum tipo de comida de lá que você sente muita saudade? Bem, a variedade de salsicha lá, isso é difícil repor aqui. Todas as outras coisas, todos os outros ingredientes a gente acha aqui nos mercados ou em lojas mais especializadas, Rio Preto, Uberaba, por exemplo, e traz e faz. Né? Mas assim, uma diversidade de salsicha branca, salsicha, isso é difícil, isso de vez em quando dá saudade. A ceia portuguesa é praticamente assim, igual a nossa, né? Eles comem muito bacalhau, aqui no Brasil também a gente come muito bacalhau, né? Mas eles fazem um bolinho que se chama filhós. Então, na noite de Natal, a gente frita isso e come, é como se fosse um sonho. Então, a filhós tem que estar lá. Então, minha mãe sempre faz a filhós pra gente no Natal, né? Jamón serrano. É tipo um presunto de Parma, para vocês entenderem. Eu venho de uma família de gastrônomos, então na minha família sempre se compartem os bons momentos com boa comida e bom vinho. Então, uma das coisas que eu gosto mais, do vinho também, mas eu gosto mais da comida. O que eu não consigo encontrar, ou tenho dificuldade para encontrar, é, por exemplo, um bom vinho espanhol, jamón serrano, e um queijo de cabra, que não tem aqui, mas tem a opção de viajar, por exemplo, para São Paulo, como já viajei, no Mercadão e demais, e se pode conseguir pratos ricos. Brasil é uma mistura de tudo, uma mistura de sabores, uma mistura de raças, uma mistura de culturas. Só tem que aproveitar as coisas que tem de bom. Achei que foi uma escolha muito boa do meu pai ter vindo para cá, né? Porque foi aqui que eu comecei minha vida, né? Eu pude conhecer meu esposo, né? O pai dos meus filhos. Eu sou muito feliz no Brasil. Eu amo o Brasil. E esse de agora, que foi o 7-1? Isso foi uma coisa engraçada, né? Porque assim que o jogo terminou, uns 200 ou 300 metros da nossa casa, tem um boteco de copo sujo, né? Um boteco assim, muito... As cachaceiros que ficam lá dia e noite, depois do jogo, falaram, não, nós vamos visitar o alemão, ele vai pagar uma cerveja pra gente. E isso foi bem divertido, no final das contas.